exaltado é o nome do Senhor. O meu Deus, o teu Deus, que te criou, que te formou, Ele é maravilhoso. E assim, Jesus Cristo está perante a nós, porque Ele assim o fez. Maravilhoso, santos, poderoso, eterno, Ele vive eternamente entre nós. Ele vem buscar a humanidade que muitas das vezes se encontra despercebida. Quão glorioso é o nome do nosso Deus. Louvai ao Senhor, louvai aos céus, ao Deus Todo-Poderoso. Louvai a terra, ao Senhor dos Exércitos. Louvai aos homens, ao teu Deus, que te criou, que te formou. Louvai toda a natureza, ao Senhor, teu Deus, que te formou. Louvai todo o ser vivente, todo o planeta, todo o universo. Louvai ao Deus poderoso, o El Criador. Todos que têm fôlego de vida, louvem ao Senhor, o teu Deus. Deus de poder e de glória, maravilhoso, santo e justo, o que traz a chuva, o que traz os raios, relâmpagos e trovoadas, o que manda em todo o planeta Terra, e cujo a tua presença é grandiosa. Manifestai-vos neste lugar de uma forma sobrenatural, porque Ele é grande e vive eternamente, e a tua presença está neste lugar. Você pode louvar ao Senhor nesta noite, engrandecer ao nome do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Você pode engrandecer ao nome do Senhor dos exércitos celestiais. Honras e glória seja dado a Jesus, somente a Jesus, ao Criador do universo. Louvai ao Senhor, o teu Deus. Engrandecei a Ele no teu santo monte. Engrandecei ao nome do Eterno, do Deus Criador. Louvai ao Senhor, o teu Deus. Você pode glorificar ao nome do Senhor nesta noite, agradecer a Ele por tudo que Ele fez a você neste dia. Falar assim: Senhor, obrigado pela roupa que eu visto, pelo alimento que eu como, pela casa que me abriga, pela vida na qual o Senhor me constituiu por mais um dia nesta terra. Você pode agradecer a Deus nesse exato momento, aquele que manda o sol e que manda a chuva, aquele que move os céus, que move a terra, os mares, os oceanos, aquele que te dá a vida, para que tenhas vida e vida nele, que viva nele, porque para ele toda a humanidade foram criada para adorar, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Senhor meu Deus, nesta noite nós entramos diante da tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, pedindo perdão, Senhor, porque nós somos, Senhor, todos os dias pecadores, mas o Senhor é grandioso, maravilhoso, poderoso. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, o nosso Deus. Pai, neste momento
Eu quero pedir e convocar a tua presença diante dos altos céus, de uma forma sobrenatural, para que tome este lugar com o manto da tua glória, para que venha sobre este lugar se manifestar de uma forma sensacional, de uma forma sobrenatural, para edificação das vidas e das almas. A cada um que adentrar neste canal, que haja salvação, transformação, milagres e maravilhas, porque nós proclamamos o nome de Jesus e a salvação ao reino dos céus, ao Criador dos céus e da terra, aquele que tudo fez, que tudo criou e que tudo formou, e cujo o nome dele está escrito sobre toda a terra. Grandioso, eterno, Deus de poder e maravilhoso. Louvai ao Senhor, o teu Deus. Louvai somente a Ele. Engrandecei-vos o nome do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Engrandecei ao nome do Senhor, o teu Deus, para que haja transformação de vida, transformação de caráter, para que haja salvação nesta noite. Eu quero te pedir, neste momento, que você venha compartilhar esta mensagem, alcançando o teu amigo, o teu inimigo, alcançando aqueles que estão nos vícios, nas drogas, doentes, com doenças incuráveis, que neste momento a presença do Deus poderoso venha se manifestar neste lugar, de uma forma sobrenatural, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque nós cremos naquilo que nós vemos, mas nós não andamos por aquilo que nós vemos. Eu caminho por aquilo que eu creio, e eu creio num Deus sensacional, um Deus de maravilha, um Deus poderoso, soberano, digno de louvor, de adoração, de exaltação, que manifesta o sobrenatural. Eu creio num Deus que criou todas as coisas e que é soberano. Ele pode transformar a tua vida neste exato momento, mudando ao teu coração. E quando você compartilha esta palavra, que traz vida, que traz salvação, que traz esperança, que traz paz, que traz transformação, porque Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar, para trazer vida à humanidade, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E esta vida, ela é dada de graça. Aqui não se cobra. É resgatando almas para o reino dos céus, é ganhando almas para Jesus Cristo, porque muitos têm vendido, muitos têm comprado, muitos têm vendido aquilo que não são deles. Mas nós queremos compartilhar esta mensagem para a salvação de vidas, para a transformação da humanidade, para salvar almas, para salvar vidas. E quando você republica esta mensagem, você está ajudando a compartilhar a palavra de Deus naquele que está sem esperança, para que venha a esperança, naquele que está desesperançado, para que venha a alegria ao teu coração, ao que está enfermo, doente, para que seja curado, ao que está abatido, para que seja transformado. Mande para o teu amigo, para o teu inimigo, para o teu vizinho, mande para aqueles que estão no mundo dos vícios, do crime, da droga, aquele que está sem esperança. Jesus Cristo é esta esperança. E só Ele nos faz ter vida, e vida eterna. Porque quando nós acreditamos naquilo que move toda a criação, que é a conexão de vida, o Deus Criador dos céus e da terra, porque do mesmo jeito que você vê o tempo limpo, Ele muda e manda raios, relâmpagos e trovoadas. Para Ele não há impossibilidade, porque Ele é um Deus que se manifesta na forma na qual Ele quer se manifestar. Ele fala na forma na qual Ele quer falar. E quem somos nós para intervir
do poder de Deus, no agir de Deus. Se nós não conhecemos nem o que existe na terra, vamos conhecer o que existe no céu, o que está além do que compreendemos ou entendemos. A humanidade tem que entender. Você foi feito para adorá-lo, para estar com ele, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para viver nele, porque sem nele, você não estiver nele, você não está com vida, você já está morto, destituído da glória. Mas esta palavra, ela chega ao teu coração para restabelecer a tua casa, a tua família, e é necessário que antes que eu adentre a mensagem, você se liberte de todos os seus julgos, os teus fardos, de todos os teus pecados, entregando nas mãos do Senhor Jesus Cristo, o teu Salvador. Que você libere todo o ódio do teu coração, que você perdoe aqueles que te ofenderam, os que te acusaram, para que Deus venha operar milagres na tua casa, milagres na tua vida. Assim Deus nos determina neste momento para que Ele possa operar no teu milagre, para que Ele possa transformar a tua vida e para que você esteja salvo. Você tem que se desligar dos problemas deste mundo, da concupiscência deste mundo, para que você venha ser transformado, porque assim Ele nos fala: perdoai aqueles que te ofendeu, perdoai aos teus perseguidores, aos teus acusadores, assim como Ele nos perdoou. E sendo nosso pecador, morreu naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. E neste momento, se você puder republicar esta live, republicar esta mensagem, para que chegue a mais pessoas, para que nós possamos alcançar vidas para Deus. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Que Deus venha vos abençoar. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela se encontra em Isaías, capítulo 25. Que diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdades e firmezas, porque da cidade que fizestes montão de pedras, e das cidades fortes, que és ruínas e dos poços dos estranhos, que não sejas mais cidades, e jamais se tornem edificadas. Pelo que glorificará um povo poderoso, a cidade das nações formidáveis te temerá, porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, e na angústia foste o refúgio contra a tempestade, a sombra contra o calor, porque o sopro do opressor, como a tempestade contra o muro. E com o calor em lugar seco, tu abaterás o impetuoso dos estranhos, e como abrandará o calor sob a sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos triunos será humilhados. Ao Senhor dos exércitos dará neste monte todos os povos festas com animais gordos, e festas com vinhos puros, e com tutanos gordos, e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu que todas as nações se esconderam. Aniquilará a morte para sempre, e enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso povo, e o nosso Deus, a quem guardaremos, ele nos salvará. Este é o Senhor, que nos guardamos a salvação, exaltaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará
neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, e a trilha da palha noturno, porque Moabe estenderá as mãos entre eles, como a estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá a sua altivez. Apesar da perícia das suas mãos, abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abaterá e derrubará por toda a terra até o pó. Naquele dia entoará este cântico na terra de Judá, é uma forte cidade. Temos a quem Deus pôs a salvação nos muros, entre muros. Abre-se as portas para que entre nela uma nação justa, e que observa a verdade, e que tu conservarás em paz, naquele cuja o monte está firme. A ti, porque em ti ele confia. Confiai no Senhor perpetuamente, o Senhor o teu Deus, uma rocha eterna, porque ele abate que habitam em lugares sublimes, e as cidades exaltadas serão humilhadas até o chão, e derrubará até o pó. O pé pisará os pés aos aflitos, e aos passos dos pobres, o caminho dos justos, todos os planos retamente, andar do justo até o caminho dos seus juízos. O Senhor está a ti esperando, no teu nome, a tua memória, está o teu desejo da tua alma, para que a minha alma desejei de noite, com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei, buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra dos moradores, aprendam justiça, ainda que mostre ao favor ao fim dos ímpios. Por isto aprende a justiça, até que a terra da retidão a ele praticará iniquidade, e não atentará para a majestade do Senhor. A tua mão está exaltada, e nem por isto vem e vê-la, porém se confundir-se-ão por causa do zelo que tens ao teu povo. O fogo consumirá os teus adversários. O Senhor, tu nos dará paz, porque tu és o que fizestes, e nós todas as nossas obras. O Senhor, ó Deus, o Senhor tem tido o domínio sobre nós, e por ti lembramos ao teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, e falecendo eles, não ressuscitarão. Isso os visitastes e destruístes, apagaste toda a sua memória. Tu é o Senhor que aumenta esta gente, e tu aumenta esta gente, e fizeste glorioso, e lançaste todos aos confins da terra. Ao Senhor o aperto que te visitaram, e vindo eles, sobre eles a correção, derramarão a sua oração secreta. E como mulher grávida, como está próxima a hora que tem dores de parto, assim dará gritos de dores. Fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem conhecemos, tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento que trouxemos da terra, que caíram aos moradores do mundo. Os teus mortos viverão, e os teus mortos ressuscitarão. Despertai-se-á, vós que habitam no pó, porque o teu orvalho Deus será, o orvalho destas ervas, e a terra lançará sobre si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra aos teus quartos e fecha as tuas portas. A ti, esconde-te só um momento, até que passe a ira do Senhor. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar e castigará aos moradores da terra por causa da iniquidade da terra. E descobrirá ao seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Aleluias. Isaías 25. Isaías vai nos relatar justamente aos dias no qual vivemos, os dias na qual a humanidade se encontra em trevas e não verá luz,
o dia na qual os reinos se abatem um após outro, guerreando entre nações, dizimando os humildes, os órfãos, as viúvas, os pobres, dizimando, fazendo guerras generalizadas, dizimando nações que estão sendo apagadas da existência. E Deus está a ferir estas grandes cidades elevadas, países, nações e reinos que se elevaram acima do Criador, achando que podem contra as mãos do Senhor, guerreando, matando aquilo que eles não criaram e não criou. Deus se levanta sobre a terra, neste último momento, no qual estamos com dores de parto, até que venha o Rei da Glória, que mudará e salvará a humanidade desta crueldade terrena que jamais subsistirá sobre o dia do Senhor, o teu Deus. Homens se levantam para propagar destruição. A trindade satânica está na terra, dizimando aos olhos daqueles que dormem dentro das tuas casas, despertos, embriagados. Ali, Isaías, ele vai ver o Apocalipse acontecer, sendo revelado a uma geração futura, a um século futuro, aos nossos dias. Aos reinos que não subsistirão sobre a presença do Senhor, o nosso Deus, quando Ele se mover do seu trono. E nós vemos e não entendemos, muitas das vezes, aquilo no qual o mundo está vivendo, está passando, maremotos, terremotos, tsunamis, problemas nas águas, nas nuvens, chuvas, arrastando cidades, destruindo cidades. Isto está escrito há mais de 5.000 anos atrás. Para que chegue ao teu coração o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria humana, na qual Ele constituiu o homem, para que foi feito para adorá-lo, para servi-lo, para aceitá-lo ao caminho da luz. Jesus Cristo vindo ao mundo, se destituindo da tua glória, sendo Deus, Ele, o Rei, o Criador do universo. Os homens praticam iniquidade, continuam a fazer guerra, continuam a roubar, a matar, a destruir, a adorar demônios, a propagar o mal sobre a terra. E Deus usa os fenômenos sobrenaturais para abater as nações, usa as águas, o fogo, o vento, porque Ele comanda toda a órbita do universo. E quem são os reinos e nações para que se levante contra o poder do Eterno, Criador dos céus e da terra, que se manifesta em poder e glória, para abater aqueles que estão abatendo os pobres, abater aqueles que estão abatendo os órfãos, abater aqueles que estão abatendo as viúvas, abater aqueles que estão a propagar destruição sobre a terra. E nós vemos, às vezes, a país tal foi assolado, destruído. Mas qual foi o fato que levou aquele país a ser destruído? Qual foi o fato que levou aquela geração a ser destruída? O que aconteceu para que chegasse esta correção, que Deus se levanta do seu trono e vem abater as nações? O pecado dominou todo o ser humano. Nós vivemos em pecados constantes todos os dias diante dos nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Mas esta luz está diante da tua busca, quando você entra no teu quarto, na comunhão com Jesus Cristo, o teu Deus, o teu Criador, em viver nele e por ele, adorá-lo acima de todas as coisas. A humanidade prefere a adoração de um mundo corruptível, que anda embriagado no vinho da ira da sua própria prostituição, juntando os prazeres, valores que não são eternos, e estes valores se findarão, porque o Rei vem abater as nações, transformar aquilo que é trevas em luz. E para que isso aconteça, vem um juízo de Deus sobre toda a terra.
E este juízo, muitas das vezes, aos olhos humanos, que se compadece por ver, mas não fazer nada em favor da tua salvação, a salvação da tua casa, da tua família, do teu filho, da tua filha, vendo os sinais nos céus e na terra, que já foram preditos há milhares de anos atrás, e de gerações e gerações, séculos e séculos, está diante dos vossos olhos. E desta geração não passará. Jesus Cristo está vindo abater os reinos, os grandes, poderosos, governantes, demônios que habitam nos poderes terrenos, para que vos venha vos converter-vos, aceitar-vos a palavra do Deus, o Eterno, que já se faz presente neste momento. Porque a palavra dele jamais passará. Todo o joelho se dobrará, toda língua o confessará, que ele é Deus, que ele é Rei, que ele é Senhor, que ele é Criador, dominador dos céus, da terra, dos mares e dos oceanos. E este Deus, ele quer vos alcançar nesta noite, para que não venha vos ser destruídos, junto com o pecado, com a concupiscência, com a carnalidade, com a idolatria, com a imoralidade. Ele quer vos salvar, está com as mãos estendidas para vos alcançar aos vossos corações. Mas o homem tem olhado a seus próprios desejos, seguindo ao mundo que está se afindando em trevas, e já não vê a luz, mas a luz resplandecerá em meio às trevas. Porque como um abrir e um piscar de olhos será a vinda do Eterno. E quando eles se levantam, o sangue dos justos nesta terra, clamam a justiça do Senhor. Por isso é que nós vemos reinos congelando, outros consumidos pelo calor, pelo fogo, por tsunamis, maremotos, terremotos, terra se abrindo, engolindo cidades. Mas isto a Globo não vai mostrar. Isto as mídias de televisão, elas não vão mostrar. Os meios tecnológicos não vão mostrar. Mas acontecerá uma grande notícia. E de repente, cuidado para que não fique para trás. Porque a igreja será tomada da terra e levada diante dos céus. E aquele que ficar em trevas verá verdadeiramente a quem você viu neste mundo. Jesus Cristo vem abater as nações, abater os reinos, os governos, os domínios, os poderosos, os perversos, os malignos. Ele vem sobre a terra. E esta é a palavra, uma palavra de esperança, para que vos converta dos teus maus caminhos, para que se alinhe diante da vereda da justiça do Senhor, o teu Deus, que já se faz presente para a salvação de almas, de vidas e transformação. E você ainda não compartilhou esta mensagem para ganhar uma vida, para ganhar uma alma. Enquanto eu prego, pessoas são curadas, libertadas pelo nome de Jesus Cristo. Enquanto eu pronuncio a mensagem do reino dos céus, que é vindo a vinda de Cristo para a salvação da humanidade, e muitos estão dormindo e dispersos. Ele vem. E todo o joelho se dobrará, toda língua o confessará, que Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, o Criador do universo. E aqui Isaías ele vai nos relatar que ele viu as cidades sendo dizimadas, as nações sendo destruídas, e não sobrando nada, e aqueles mortos poderosos não ressuscitarão. Serão destruídos, aniquilados, desarraigados. Porque o que produzem o mal na terra são como pragas que propagam pestes de destruição à humanidade. Porque o amor se esfriou, o ódio, a ganância dominou a consciência humana, que se anda embriagada e já não se vê a luz do mundo e o sol da terra, já não respeita o evangelho de Jesus Cristo. Acham que todos os atos na terra podem fazer todas as coisas, todos os tipos de pecados. Não! Deus está diante dos altos céus, atento na terra,
e todos os anjos com as espadas desembainhadas para o juízo final. Não pense que seus tanques de guerras, que as suas forças militares, porque ai daqueles que vestem fardas nestes dias. O juízo de Deus está sobre todos vocês, sobre todos nós que habitam na terra. Então se convertei-vos ao Senhor dos exércitos celestiais, entregai a Ele o teu caminho, as tuas veredas, para que tenham salvação diante da palavra de Jesus Cristo. Porque as mãos dele não estão encolhidas para que não venha vos alcançar, mas os vossos pecados, os vossos vícios, as vossas prostituições, moralidades, idolatrias, perversidades, macumbarias, feitiçarias, fazem a separação entre vocês e os vossos Deus. E até quando? Até quando iremos nos converter diante da presença do Senhor? Porque Ele nos chamou. Ele nos escolheu para que demos vida e tenhamos vida nele, para que irmos pelo mundo e apregoai esta mensagem a todo ser, a toda criatura. E muitos de nós ficam lá, tem que orar para que a chuva pare, tem que orar para que os tsunamis parem. Não vou orar. Tem que acontecer o juízo de Deus para que veja toda a terra se prostre e se dobre, porque o sofrimento traz arrependimento. E muitos estão gemendo e chorando com os primeiros ais da terra. A terra geme e chora, já não aguenta e suporta. E quando ele vier, aqueles que o negaram irão fugir para as ilhas, para as montanhas. Mas não adiantará. A terra, o planeta fugirá dos tratos dos pés do Altíssimo. E até quando? Hoje você pode tomar uma decisão que transformará a tua vida para toda a eternidade. Essa decisão se chama aceitação diante da mensagem de Jesus Cristo, o teu Salvador. Reconhecendo a Ele em todos os vossos caminhos como seu único Deus, o seu Rei, o seu Criador. Porque o homem, pelas suas próprias ganâncias, pelos seus próprios pecados, ele mata para subir degraus de fama, de poder, mas não estende ao amor. Aquele que vos criou, o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz frutos será colhida. A que não produz frutos será desarraigada. Assim diz o Senhor dos exércitos celestiais. Se convertei-vos, se alinhai-vos diante da presença do Senhor, o teu Deus. Aceitai-vos a Jesus, reconhecendo a Ele em todos os vossos caminhos, para que tenham salvação. Para que salve a tua casa, para que salve a tua família, para que salve os teus familiares, porque o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, não por religiosidade, nem por religião, mas por meio de Jesus Cristo, o Salvador, Criador, reconhecendo a Ele como o seu Deus, o seu Rei, o seu Senhor. E por que vocês estão perdendo tempo? O porquê vocês estão perdendo tempo de não confiar nele? É entregar os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas lutas, as tuas provas. Porque não importa quantas vezes o justo cairá, mas o que importa é que ele te erguerá. Porque aqueles que confiam nele serão como os montes de Sião, que não estremecerão quando ele voltar, mas permanecerão firmes para todo sempre. Você está firmado no quê? Qual é a sua fortaleza? Qual é o seu refúgio? Qual é a sua segurança? É o Senhor dos exércitos celestiais que fez os céus e que fez a terra? Ou é o homem?
ou é o mundo, ou é os prazeres da tua carne, ou é os desejos dos teus pecados. Porque de Deus nada se esconde e está encoberto diante dos olhos dele. Quando nós pecamos, nós estamos jogando o pecado na face do Criador. Porque os anjos do Senhor estão ao seu derredor para anotar todos os teus pensamentos, os teus atos, os teus desejos. Porque no céu não entra corrupção, carnalidade, imoralidade, idolatria, perversidade, abominação. Ele vai purificar esta nação. E muitos serão incontáveis como o grão de areia do mar, que se perderão ao precipício do inferno. Mas muitos serão salvos pela palavra do Eterno. É para aqueles que têm fé e para aqueles que reconhecem a Ele em santidade. E para aqueles que querem ser libertos do pecado, dos vícios, das drogas, do crime, da imoralidade, para que venham adentrar ao reino de Deus. O primeiro homem a adentrar ao paraíso foi um ladrão. E Jesus Cristo não quis saber a quem ele tinha matado ou roubado. Ele reconheceu a ele como Deus por aceitação. E ali Jesus falou com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E assim o fez. Então não importa os teus pecados, as tuas desculpas, até o momento, o dia de hoje. O que importa é daqui para frente, como você está conhecendo esta verdade. E Jesus está voltando, Ele quer que vos convertam, vos entregue ao caminho dEle, às veredas dEle, para que sejais salvos, libertados. E não importai-vos onde quer que estejais, ao país, ao reino, à nação. Ele está com as mãos estendidas para te alcançar neste momento. Ele te ama e te chama de filho. Mesmo que esteja desarraigado, como o filho pródigo que vendeu os teus bens, gastou todo o que tinha com os desejos da carne, e ali, depois, quando acabou o dinheiro, ele se encontra numa situação de decadência, comendo as alfarrobas dos porcos, porque aquele que se afunda no lamaçal do pecado. Mas mesmo assim, quando ele pensa em retornar para a casa do Pai, ali houve vida, houve salvação, houve perdão, porque Jesus está com as mãos estendidas e já pagou o preço pela tua vida na cruz do Calvário, para que sejais livre e não escravo. Porque o mundo está desarraigado, esta terra, este céu se passará. Haverá um novo céu, uma nova terra de glória, aonde não habita o pecado. E o rei vem para buscar a humanidade. E como está o teu coração neste momento? Isaías vê este tempo, este dia, esta hora. Assim como ele viu Jesus Cristo na cruz do madeiro, viu o teu nascimento, viu a ressurreição, viu o final dos dias. Porque Deus revela aos teus profetas. Porque Deus não vai na lei da física humana. Noé foi tirado de doido, construindo uma arca durante mais de 100 anos, trabalhando nela. E toda a humanidade naufragou. Porque Deus não caminha ao sentido da ciência humana, ou da física humana, ou da lógica humana, ou dos pensamentos humanos. Ele está sob todo o domínio. Ele domina os ventos, os tempos, o espaço, a física, a ciência. Ele domina todo o poder do universo. E o tempo dele é a hora dele, e não do homem. O homem fala propagando mentiras. O fim vem, está próximo. Tome cuidado do que tens, para que ninguém roube a tua coroa, que se chama vida eterna, por aceitação a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E este Deus é um Deus que te amou naquela cruz,
esvaziou-se pelos teus pecados, para que hoje vos venham converter-vos e alinhar-vos diante da presença do Senhor, o teu Deus. Porque muitos estão dispersos, despercebidos, e já são tragados pelo mal. Mas hoje ele vem para te libertar da escuridão, para te dar luz aonde você não enxerga mais. Efata-se, abra-se os vossos olhos, para que contemple que o Mestre está voltando, o Mestre está vindo, o único Mestre que houve na terra, o único Santo que houve na terra, o único homem que habitou sendo puro e perfeito em todos os teus caminhos, e carregou sobre si os teus fardos de todas as gerações de pecados, de todas as potestades, malignidades, porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, houve 3 horas e meia de escuridão. Ali as forças espirituais, ele estava carregando todas as dores de todos os demônios que oprimem as gerações e gerações. Ele estava vencendo a morte para trazer vida a você, mas ele estava se esvaziando do pecado, daquilo que ele não merecia carregar pela minha vida e pela tua vida. E a palavra de Deus fala que ele é a árvore da vida, ele é a fonte das águas vivas, ele é a porta, o caminho, ele é o grande eu sou, o grande El Shaddai, ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio de todas as coisas. E hoje, não importa a cidade na qual você esteja, ou o país na qual você esteja, o que importa é que ele chega ao teu coração, para trazer salvação à tua casa, à tua família, aos teus filhos, porque ele ama o pecador, mas não ama os vossos pecados, que fazem separação entre você e o meu Deus. Isaías, vendo toda essa concupiscência humana, muitos reinos poderosos, cidades fortalecidas. Hoje as guerras são guerras tecnológicas. Ele viu tudo isso. Ele viu todos os mísseis, todas as armas nucleares. Ele viu tudo antes de existir nesta terra. Porque não há nada debaixo do sol que não foi feito por Deus. Todo o entendimento humano foi feito por Deus. Tudo que existe nessa terra, mas o ser humano usou da sua concupiscência para proclamar a destruição, esquecendo de encontrar-se com o teu Criador e adorá-lo em espírito e em verdade. E quando o mundo se desvia dos caminhos de Deus, a correção vem. E nesse tempo do fim, vocês acham que levarão alguma coisa daqui? Tudo que é pó voltará ao pó. Tudo que é matéria voltará ao pó. Então não ajunteis tesouros nesta terra, porque com o suor do teu rosto irá trabalhar. Mas ajuntei valores equitérios diante dos altos céus. E estes valores são valores perpétuos diante de Deus. Porque estes valores foram dados por Ele. A fé, a esperança, a confiança em Jesus Cristo, a aceitação nele como teu Deus, o teu Rei, o teu Salvador, o teu Criador. Este é o caminho. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. O resto é tudo mentira que te contaram.
Tudo que a ciência te contou é mentira. Tudo que os livros te contou é mentira. Jesus Cristo é a única verdade deste mundo. Ele é o único Deus Criador e deve ser adorado, reconhecido como tal. Porque queira ou não, os reinos reconhecerão, os domínios reconhecerão, os governos reconhecerão, todos os joelhos se dobrarão, se prostrarão, reconhecerão, querendo ou não, que Ele é Deus, é Rei e é Senhor diante do trono. Todas as nações, todos os zombadores, todos os pecadores que não se arrependerem, proclamarão da tua boca, querendo ou não. Quando o limite da graça for tirado, a morte fugirá de vós. Nem ela vai querer carregar suas dores. Desperta tu que dormes, para que não fiques para trás. Porque muitos querem pregar a um Deus de açúcar. Não, Ele é um Deus de amor e de justiça. E a justiça dele está sobre o planeta Terra. Para desarraigar ao mal que se estendeu e generalizou entre gerações, reinos e nações. Ele está a abater domínios, reinos, governos e poderes. Ele está a se cumprir ao teu juízo nesta terra. E a árvore que produzir bons frutos será colhida. A que produzir maus frutos será desarraigada, arrancada, lançada ao fogo do inferno. É céu ou é inferno? É aceitar a Ele, ou você serve a Deus, ou você serve o demônio. Porque o Deus desse século chama-se Satanás. E aquele que caminha nos princípios deste mundo, caminha para o abismo juntamente com ele. Mas aquele que foca-se diante dos altos céus, acreditando e reconhecendo como pecador e aceitando a Jesus Cristo como teu Salvador, este vai caminhar para novos céus e uma nova terra, e cujo ele vem para restabelecer o seu reinado, ao teu poder, ao teu domínio, sobre todo o universo que nunca saiu das mãos dele, e nem da terra. Ele sempre esteve no controle, mas Ele te deu um livre-arbítrio sobre a graça dEle, que está chegando ao fim e será tirada. Então esta é a oportunidade que você tem de entregar ao teu caminho ao Senhor o teu Deus, aceitar a Ele em todos os teus caminhos, reconhecendo a grandeza do Criador, para que Ele venha vos salvar. Porque neste momento Ele quer te alcançar. Calastou riquiribique me coma na sébia. Alasturiquiribi canto. Ele está com as mãos estendidas falando: filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui, não importa os teus pecados, qual vermelho seja, mas neste momento eu estou aqui para vos perdoar, como um pai. Ele está presente neste momento para vos conceder o perdão aos vossos corações, se arrepender de todos os seus pecados verdadeiramente. Ele está a vos alcançar agora, neste exato momento. Ele está a vos alcançar neste exato momento. Ele te chama. Calabaraçou, riquiribiquimico, manaracébia. Santo Deus de Israel. Lacamanássia, riquiribiquimico, manaraçou. Ele está a adentrar aos teus corações, aos bairros, aos países, não importa onde você esteja. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estará presente. E uma vida que é salva aqui, neste momento, resume toda a criação que está em trevas e não vê a luz. Então entrega o teu
E neste tempo que se finda, Ele está a te chamar. Neste tempo que se finda, Ele está a te alcançar. Porque Ele te ama. Ele quer alcançar aos vossos corações, para que tenham vida, e vida eterna, vida e salvação. Não adianta a humanidade lutar contra o propósito de Deus, porque os reinos cairão, as cidades, a humanidade cairá sobre ele, e todo o mal será destruído. Mas você pode escolher o lado de Deus ou o lado dos demônios que governam a terra. Porque aquele que se apegar neste planetinha não é digno de Deus. Porque haverá um novo céu e uma nova terra, onde as ruas são de ouro e cristal. Isaías viu: não haverá mais choro, mais pranto, mais lágrimas. Todo o sofrimento dos vossos olhos serão enxugados. Não haverá concupiscência, malignidade, pecado, e a morte já não existirá. E se você quer alcançar ao reino dos céus, é simples assim: entrega o teu caminho ao Senhor, o teu Deus, reconhecendo a Jesus Cristo como o teu Salvador, como o teu Deus, como o teu Rei, o teu Criador, o teu Senhor. E agora é o momento mais importante desta mensagem. É o momento que Ele quer te salvar e te resgatar. E como eu faço isso? Eu não estou aqui a pregoar porque eu não sou pastor. Não sou digno de ser chamado de tal. Eu sou apenas uma das vozes que clama ao deserto, ao arrependimento da humanidade, como muitas vozes clamam em toda a terra, em todo o planeta, para que vos venham vos converter-vos, te entregai-vos, que o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações. Jesus é o bom pastor. Eu não estou a pregoar religião, ou placa de ministério, ou de igreja, mas sim a salvação em Jesus Cristo, o teu Deus, o teu Criador. Mas é necessário que vos venham reconhecer da tua própria boca, reconhecendo a Ele como o teu Salvador. Reconhecer a Jesus em todos os teus caminhos, em todas as tuas veredas. Reconhecer a Ele da tua própria boca e confessar. Porque em Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. E se você não está escrito no livro da vida, você pode frequentar a igreja, ser um religioso, você não tem parte com Ele. Se você não confessar Ele da tua boca e falar assim: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Você não depende de pastor, não. É agora, a hora é essa, é este momento. Você que está nos vícios, nas drogas, na feitiçaria, na macumbaria, no pecado, Ele vai mudar a tua história, que Ele está a alcançar a todos vocês. Porque o joio cresce junto com o trigo. Parece trigo, mas é joio. Mas a época da colheita é chegada e da volta de Cristo. Ele quer te dar agora, nesse momento, algo que o seu dinheiro não vai comprar. Algo que ninguém vai te dar. O mais rico da terra não pode te dar, que se chama vida eterna. É só Ele que pode te dar esta vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem aos céus, senão por Ele. E agora, se você quer aceitar a este Deus, reconhecer a Ele em todos os teus caminhos, você vai colocar a mão no teu coração, confessar do teu pensamento e da tua boca, repetindo comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Deus, o meu único Deus, o meu Rei, o
o meu Criador, o meu Deus, o meu Senhor. Jesus Cristo, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado, porque eu te aceito, te reconhecendo em todos os meus caminhos. Você que está afastado do caminho do Senhor e está retornando para o caminho de Deus neste momento, fala assim comigo: Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida. Eu estou retornando para a tua casa. Reescreve o nome destas pessoas e escreve o nome delas, Senhor. Vai de encontro à casa, às famílias, aos familiares, para que haja libertação, transformação e salvação em nome de Jesus Cristo. É pelo nome de Jesus que nós determinamos. É pelo nome de Jesus que todo mal saia da tua casa, que todos os vícios saiam do teu corpo, que todas as malignidades saiam da tua família, que todos os empecilhos saiam da tua casa. Em nome de Jesus, que toda doença saia do teu lar, da tua família, dos teus familiares, pelo nome de Jesus Cristo. Que toda obra do mal seja desarraigada pelo nome de Jesus neste momento. É pelo nome de Jesus neste momento. Espírito Santo vai de encontro a estas vidas, revestindo elas do alto da cabeça à planta dos pés, para que vos venham ser transformados, edificados, restaurados, restabelecidos, religados, e para que haja salvação dentro da família, dos familiares, daqueles que são impossíveis de estar no teu caminho, mas agora o milagre chegou, a salvação chegou à casa deles, e quando a luz resplandece e as trevas não predominará sobre a luz. Você que está doente, ou com um familiar doente, com algo impossível diante de Deus, Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Nesse momento, faltam 4 minutos e 56 segundos. Deus, Ele pergunta para você: o que quer que eu te faça? Quando Ele perguntou para Bartimeu, Ele falou: que eu veja. Quando Ele perguntou para o leproso, que eu seja curado da lepra. Quando Ele perguntou para vários cegos, para vários paralíticos, que eu ande, que eu veja, que eu fale, que eu entenda. E hoje Ele pergunta ao teu coração: o que queres que eu te faça? Primeiramente, libere o perdão. E se você tem um familiar doente, um parente doente, ou se você está doente, eu vou orar pela tua vida. É pela fé. E Jesus vai te curar, que eu não curo ninguém. Quem cura é Ele, quem faz é Ele. A glória é dEle, a honra é dEle. Espírito Santo de Deus, que se move sobre os céus e terra, sobre os mares e sobre os oceanos, e sobre os 4 ventos sobre a terra, vai de encontro à vida deles, tocando o Senhor do alto da cabeça à planta dos pés, aos que estão doentes, sejam curados pelo nome de Jesus, vivificados, restaurados, restabelecidos, que todas as células sejam regeneradas, órgãos, que todas as veias, articulações, ossos sejam restaurados, restabelecidos, que toda a doença saia em nome de Jesus dos vossos corpos, das vossas casas, das vossas famílias, dos vossos de Jesus, dos vossos corpos, das vossas casas, das vossas famílias, dos vossos, que toda obra de macumbaria, feitiçaria, idolatria saia em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, a graça, a paz e o amor do Senhor estejai convosco em vossos corações. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando você conhece esta verdade, ela liberta o teu coração, a tua família. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pregue o Evangelho ao teu vizinho, ao teu amigo, ao teu inimigo. Proclame a glória de Deus e Jesus Cristo está vindo. Mantenha-se firme na fé e na esperança em Jesus Cristo, que Ele vem. Ore 3 vezes ao dia. Estude a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para que vos venham entender e o Espírito Santo vos revelar.
Porque antes de você ler, você tem que orar. A tua comunhão com Deus é entre você e Deus. Você não precisa de padre, de pastor, de papa. Entre no seu quarto, joelho dobrado. A purificação, a santificação, quem limpa é a presença do Espírito. Porque quando você conhece essa verdade, você vai lutar contra o teu pecado. Mas mesmo que você caia, Ele está para te levantar. Porque na fraqueza, na sua fraqueza, Ele é a sua fortaleza, o teu refúgio, o teu abrigo, a tua segurança. Ele é a esperança desta humanidade que está em trevas e já não vê a luz. Por aceitação e adoração ao nome de Jesus Cristo. Porque Ele é maravilhoso. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Compartilhe sempre a mensagem da cruz, a mensagem que salva, que liberta e que restaura. Não uma mensagem de um Cristo morto, mas de um Cristo ressuscitado e que está voltando para buscar a humanidade, para separar o joio do trigo, para fazer milagres, para fazer maravilhas e para passar-se essa terra e esse céu, porque haverá um novo céu e uma nova terra. E as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E tudo que é velho já não existirá. Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a vida. E só nele nós temos vida. Não andeis olhando para as coisas deste mundo, mas olhais somente para o Senhor, o teu Deus, que fez os céus, a terra, e que vos amou, e te chama de filho, te chama de filha, para que tenha vida nele, por ele, para ele, em nome de Jesus. Salmos 91, para a meditação de todos vocês. Levantou de manhã cedo, leia este salmo. Vai deitar, leia Salmo 23, mas hoje, nesta noite, leia o Salmo 91. E de manhã cedo, o Salmo 23. E amanhã vocês trocam, de manhã cedo, depois do Salmo 23, você lê o 91 de novo. E à noite você lê o 23. Que Deus, a graça, a paz, o amor de Deus esteja com todos vocês. Em nome de Jesus.